Olá galera, muito boa tarde, prazer estar com você aqui com mais um Edificando. Queria dizer para você que essa reflexão vai tocar a sua vida, vai tocar o seu coração e você pode usá-la na sua vida, na igreja, você pode usar na sua célula, porque eu creio que essa parábola que Jesus falou para os seus discípulos e para os seus ouvintes tocou a minha vida e vai tocar a sua. Lucas, capítulo 13, verso 6, é a parábola da figueira estéril e diz assim: e passou a narrar a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou. E disse então ao viticultor: eis que venho há 3 anos procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, para que não ocupe ela ainda terra inutilmente. E respondeu ele: Senhor, deixa esse ano ainda até que eu cave em derredor e lhe dê estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não der, pode cortá-la. Eu quero compartilhar com você essa palavra que Jesus falou para os seus discípulos. E uma coisa que me chamou a atenção e provavelmente chamou a sua atenção também, que aquele lugar onde esse fazendeiro tinha uma plantação era só de uva, era de vinhas, mas estranhamente tinha ali uma figueira no meio dela. E eu fico pensando que alguém plantou essa figueira. A Bíblia não diz quem foi que plantou, mas o dono, o fazendeiro, ele ia lá e prestou atenção, porque aquela figueira chamava a atenção dele. E disse que ele foi lá e procurou fruto na figueira. E ele não achou. E eu fico pensando, por que será que Jesus narrou essa parábola? O que ele queria, o que ele quer ensinar a mim e a você que está nos assistindo? Tem alguma coisa aqui que chamou a atenção de Jesus. Por exemplo, naquela vinha, as folhas da figueira eram muito diferentes das folhas das vinhas. A figueira crescia de um jeito e as vinhas, as uvas, cresciam dos outros. E aí Jesus presta atenção nisso e eu quero compartilhar com você a partir desse ponto, desse lugar, desse ambiente aonde essa figueira foi plantada, porque Deus certamente nos planta num ambiente para fazer algo na nossa vida. Quero dizer para você que aonde Deus te plantou, você vai dar fruto, independente da situação, da circunstância, de como você se encontre. Então, Deus quer que eu e você dê frutos. Mas quando aquele homem olha para aquela figueira, olha para o viticultor e diz o seguinte: olha, não tem jeito, pode cortar. Aí ele se apresenta pedindo mais uma oportunidade, diz assim: olha, vamos esperar mais um ano. Tem aí uma rádio, e eles fazem uma brincadeira, ele diz assim que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Quer dizer, na sua vida que um ano tudo pode mudar também. Foi o que aquele homem pediu para o fazendeiro, falou: espera mais um ano, eu vou trabalhar, eu vou adubar. E ele fez esse pedido para ele. Então, eu quero dizer para você que as figueiras, elas têm uma representatividade de pessoas na Bíblia. Tem um texto lá em Jeremias capítulo 24, que Jesus dá uma visão para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que você está vendo? Ele fala: olha, eu estou vendo figos. E ele vê 2 tipos de figo, ele vê o figo bom e o figo ruim. Ele tem essa visão, depois você procura lá nesse texto de Jeremias, no capítulo 24, do verso 1 em adiante, você vai ver essa história. Mas por que Jesus, ele olha para essa circunstância, para essa situação, e ele fala isso? Porque Jesus, ele quer nos ensinar algumas coisas a respeito dessa figueira. E eu quero fazer uma simbologia com você a respeito dessa parábola. A Bíblia diz que um certo homem, o texto diz que um certo homem, ele veio buscar o fruto. Esse homem era o fazendeiro, era o dono da vinha. Então ele veio procurar e ele procura lá o vinhateiro. Quem é o vinhateiro? Eu entendo que é a figura do Espírito Santo, que de vez em quando ele passa na nossa vida para buscar frutos. Ele quer que na nossa vida sempre haja frutos. Então ele passa lá e ele vê que não tem frutos e ele quer tomar uma decisão. Vamos colocar um ponto final nisso, vamos cortar e lançar fora. Eu quero dizer para você que Deus, o Espírito Santo, não descarta ninguém. E Deus não descarta você também. Muito pelo contrário, Deus acredita em mim, Deus acredita em você. Deus tem uma maneira muito especial de levantar alguém em favor dos perdidos e dizer: olha,
Deixa eu cuidar dele mais um tempo. Quem sabe tem alguém na sua família lá que você falou, isso aí não tem jeito, isso aí não vai mudar. E Deus está falando, olha, talvez você era uma pessoa assim, talvez você fosse uma pessoa que já deu tanto problema, mas anos e anos seguidos, aquele homem foi lá e ele já tinha perdido até a paciência. Por quê? Porque eu acredito que a falta de fruto aqui, nesse caso, era alguma coisa que incomodava o dono da vinha. Então, talvez, como uma figueira simboliza uma pessoa, simboliza a igreja, eu fico imaginando que alguém pode entrar em desespero quando alguém já falou, você não serve, você não tem jeito, pode cortar, pode lançar fora. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um interesse tão grande na minha vida e na sua, embora possa ser que tenha alguma área da sua vida que seja estéril. Pode ser que tenha alguma área da sua vida que você olha e fala, ô bispo, olha, eu vou dizer para a verdade para você, eu já tentei de tudo. Em algumas áreas da minha vida até que tudo vai bem, mas tem áreas da minha vida que é estéril. É como essa figueira, tem folhas, mas não tem fruto, é uma figueira seca. Mas o que eu quero dizer para você nessa oportunidade é onde eu vi Jesus falando com os seus discípulos e com os seus ouvintes. Você lê essa parábola e você não encontra resposta para aquilo que o fazendeiro disse para o vinhateiro. Porque você pode perguntar, ô bispo, ele cortou aquela figueira? Se você ler o texto, você não vai achar a resposta. Ele concedeu o que o vinhateiro pediu, trabalhar mais um ano com ela? Você também não vai achar a resposta. E aí eu fiquei meditando, sabe o que aconteceu? De propósito, propositalmente, Jesus não respondeu para ninguém, nem para o fazendeiro, nem para o vinhateiro, mas os ouvintes e os discípulos que estavam ali. Muito provavelmente eles voltaram para casa e até às vezes conversando um com o outro e perguntaram, você viu lá a parábola que Jesus falou? Você entendeu? Falou, eu entendi, mas não teve um final. Ele não falou se cortou a figueira, se não cortou, se ele esperou mais um ano. De propósito, Jesus estava fazendo isso, sabe para quê? Para cada um tirar suas próprias conclusões a respeito da sua própria vida. Você que está me assistindo agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que a nossa vida também tem sido assim? Será que nós temos dado fruto? Eu acho que é um momento, não por condenação, porque nós não estamos aqui nem para absorver, nem para condenar. Mas eu estou aqui para dizer que existe uma grande responsabilidade sobre a minha vida. A responsabilidade é minha de frutificar. Eu sei que todo o ambiente já foi preparado. Olha aquele ambiente onde estava aquela figueira. O ambiente daquela figueira não era um ambiente de figo, era uma vinha. E as melhores uvas são plantadas lá em Israel. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, Deus te plantou num lugar excelente, num lugar maravilhoso, no melhor lugar que pode ser plantado alguém. A pergunta é, quando alguém vem buscar os frutos e diz, olha, eu não tenho nada para apresentar. E eu não estou te condenando, eu estou dizendo para você que de propósito Jesus falou isso e no fim a resposta não está nem com o fazendeiro nem com o vinhateiro, está comigo. Eu vou dizer para o Senhor, Senhor, tem uma área da minha vida que realmente eu não frutifico e eu preciso entender como que eu posso reagir. Eu vou ler um texto para você que está em João 15, verso 16. Jesus disse assim, não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós e vos designei para que vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedido ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Então, se eu não estiver ligado no Senhor, eu não vou dar fruto. Mas eu creio que você que está me ouvindo, você que está me assistindo aí na sua casa, você que está na sua célula agora, pode ser que você tenha intenção de passar isso na sua célula, pode passar. Agora a pergunta é, você tem dado fruto? Você tem frutificado? Bispo, eu não tenho frutificado. Não, então isso é uma palavra de motivação para você. Não é para você se entristecer, não é para você voltar atrás, não. É para você olhar e ter a mesma impressão do vinhateiro. Falar, não vou desistir dessa pessoa, não. E Deus não desiste de ninguém, nem de você que está me assistindo. O que Deus está querendo dizer para você, olha, eu vou preparar alguém para te ajudar, para plantar na tua vida, para ser um instrumento de Deus na tua vida. Para quê? Para que você passe mais um tempo. Pode ser que daqui a um ano, eu não sei, porque o vinhateiro pediu mais um tempo e ele não
ouviu a conversa do dono da fazenda, porque na hora, como empregado, como servo, ele podia falar, então vou cortar agora. Não, o Espírito Santo é aquele que tem paciência com os perdidos, tem paciência com aqueles que fazem bobagem. Já fez bobagem na sua vida? Já fiz. Então eu me arrependo e peço para Deus mais uma oportunidade, porque certamente Deus vai colocar um discipulador na tua vida para que você seja um instrumento de Deus. Mas eu te falo nessa oportunidade, você tem dado fruto? Responde para você mesmo, ou pergunte na sua célula e deixe o pessoal falar, olha, eu não tenho dado fruto, mas eu gostaria de avaliar minha vida, avaliar o meu ministério, avaliar minha supervisão, minha liderança, porque tem uma área na minha vida que eu preciso colocar em ordem. E pode ter certeza que essa palavra é para mim e para você, é para o Espírito Santo dizer para você, é hora de dar fruto. Ele não falou no plural, ele falou no singular. Pois você lê lá em Gálatas 5:17 em diante, você vai ver os frutos da carne e o fruto do Espírito. Mas eu creio que essa palavra, esse edificando, é para edificar a sua vida. É para colocar você numa posição onde você vai olhar para tudo isso e daqui a pouco você vai dizer, bispo, aquela palavra tocou minha vida, aquela palavra tocou meu coração e eu quero me arrepender. Talvez hoje seja um momento de arrependimento na sua vida, palavra pessoal para você, para a sua célula, para as pessoas que estão te ouvindo. E é bom quando alguém entra num momento que fala, Deus, eu quero me arrepender de coração, de verdade, porque tem coisas na minha vida que não estão frutificando. Eu vou te dar um exemplo final. Às vezes as pessoas nos procuram e elas começam a falar de tantas coisas. Geralmente nesses dias são de problemas financeiros. Sabe qual é a primeira pergunta que eu faço? Você está dando o seu dízimo? Então, se eu não me arrepender que eu não dou o dízimo, como é que eu posso cobrar uma coisa que eu não faço? Então, eu tenho que me arrepender, confiar em Deus, esperar nele e eu tenho certeza que o Senhor é aquele que tem o maior interesse na minha vida e na sua. Ele não quer te cortar não, ele quer edificar a sua vida. Então, nessa tarde, bem-vindo, mais um edificando na tua vida e até a próxima. Deus te abençoe e vai nessa palavra aí, em nome de Jesus.